A primeira dica é em relação à utilização de snippets. Então, se eu precisar escrever uma propriedade aqui na classe cliente, por exemplo, public, string nome, get e set. Ao invés de eu escrever dessa forma, eu posso utilizar isso, eu posso escrever isso através de um snippet. Então, através do atalho prop, eu vou escrever prop aqui, vou apertar tab duas vezes, ele já vai escrever para mim. Aí eu posso colocar o tipo, apertar tab novamente e escrever nome. Dessa forma eu escrevo mais rápido aí uma propriedade em uma classe. Para escrever propriedades de classe também temos outro snippet, que é o propg. Então vou escrever propg aqui, tab duas vezes, e aí vou colocar o tipo e o nome da propriedade. O propg ele declara a propriedade com o set privado, então é outra opção aí também. Também tem snippets para a criação de construtor. Então, ao invés de eu escrever o construtor aqui por completo, eu poderia estar utilizando um snippet para isso. Então, eu posso vir aqui e escrever setor e apertar tab duas vezes. Aí ele já vai escrever o construtor para mim. Uma dica aqui também de construtor é quando você quer inicializar as suas propriedades através do construtor. Então eu vou apagar esse construtor aqui, vou clicar nessa lâmpada aqui de ações, vou vir para gerar o construtor, Generate Constructor, e vou clicar aqui. Daí ele já vai listar as propriedades da minha classe e eu posso clicar aqui em OK. E aí ele já vai montar o construtor para mim, inicializando as propriedades. Então, a utilização de snippets ajuda bastante na produtividade quando a gente está desenvolvendo aí nossas aplicações. O atalho Ctrl+X, eu consigo listar os snippets disponíveis. Então aqui Visual C Sharp, e aqui tem as opções de snippets aqui. Então, por exemplo, for each. Daí ele já monta um for each para mim. Assim também como eu posso escrever o nome do snippet, né? Por exemplo, for each, aperto tab duas vezes, aí ele já vai montar a estrutura do for each para mim. A segunda dica é sobre a utilização de bookmarks. Então, imagine que eu estou com um projeto grande aqui, estou fazendo uma análise e preciso marcar alguns pontos desse projeto, algumas linhas. Então, eu posso estar fazendo isso com bookmark. Então, eu vou selecionar uma linha, vou clicar nela aqui, e eu posso estar clicando nessa bandeirinha aqui, que é o bookmark. Dessa forma, eu marco essa linha aqui. Eu posso estar vindo também em outro arquivo e fazendo a mesma marcação. Clico sobre a linha e coloco um bookmark aqui. Então, o legal de utilizar esses bookmarks é que depois eu posso percorrer entre um e outro aqui. Então, eu posso voltar ou avançar aqui entre os pontos que eu marquei. Então, imagine que eu marquei vários pontos aqui da análise que eu estou fazendo, então eu posso percorrer entre essas marcações. E aqui nesse xizinho eu posso estar limpando todos os bookmarks. Isso também pode ser feito através de comandos, tá? Então, por exemplo, se eu apertar aqui Ctrl+KK, eu seleciono, eu marco a linha. Se eu apertar novamente, eu tiro. Então aqui eu vou colocar, eu vou vir aqui no meu outro arquivo, eu vou colocar aqui novamente, Ctrl+KK, e através dos comandos Ctrl+KN, eu posso percorrer entre as marcações também. E assim, com Ctrl+KN é o next, que seria o próximo, eu posso voltar com Ctrl+KP, que seria previous, né, de anterior. Então, eu posso apertar Ctrl+KP ou Ctrl+KN para estar percorrendo entre as marcações que eu fiz. A terceira dica é referente à utilização de breakpoint condicional. Então, imagine aqui que eu tenho um processamento aqui, por exemplo, imagine que eu tenho um processamento aqui de 100 clientes, certo? E aqui acontece alguma regra de negócio. E eu estou analisando um bug que está acontecendo com um determinado cliente. Então, quando chega aqui nesse processamento, eu teria que analisar o que ocorre com um cliente X, por exemplo. Então,
Eu poderia vir aqui e ficar passando aqui no laço até chegar o determinado cliente. Mas isso não é muito produtivo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu sei qual cliente que está dando problema, eu tenho alguma informação chave dele que eu consigo encontrar, eu vou vir aqui no meu breakpoint, vou clicar aqui no Settings e vou adicionar uma condição. Então, por exemplo, o cliente aqui 80, então quando o laço aqui chegar em 80, ele vai acionar o breakpoint para mim. Dessa forma, o breakpoint ele só vai ser acionado quando a condição atender. Então aqui ele acionou o breakpoint, o I aqui, meu increment está em 80. Então aqui é uma forma que facilita aqui a análise, né? A quarta dica é sobre avançar e voltar no código através de atalhos do teclado. Então imagine que eu estou fazendo uma análise aqui e preciso acessar a implementação desse método 1. Então eu posso fazer isso através do F12. Então se eu apertar F12, eu acesso o método 1. Dentro desse método 1 existe outro método, que é o método 2 aqui como exemplo, que eu também preciso acessar a implementação dele para analisar algo. Então eu posso fazer isso novamente com F12. Então, com F12, eu vou acessando os métodos. Se eu precisar voltar, eu posso fazer isso através do Ctrl-. Então, se eu apertar Ctrl-, eu vou voltando no passo a passo que eu fiz. Então, se eu apertar Ctrl- novamente, eu vou lá para o ponto em que eu estou chamando do método 1. Então, com esses atalhos, eu posso avançar e voltar no código, para talvez alguma análise que eu esteja fazendo e etc. A quinta dica é sobre abrir e fechar blocos de código para melhorar aqui a leitura. Então, sabe quando tem aquele arquivo que tem vários métodos e às vezes fica um pouco difícil a leitura? Então, você pode estar fechando esses blocos de código através de atalhos de teclado. Então, se você apertar Ctrl+MO, você pode fechar esses blocos de código. Então, dá uma leitura aqui um pouco mais limpa do código. Então, por exemplo, se eu quero ler o método X, eu posso estar clicando aqui 2 vezes nesses 3 pontos, que aí eu abro somente o método X. Então, Ctrl+MO eu fecho tudo, e para abrir tudo novamente, eu posso apertar Ctrl+ML. Ctrl+ML ele vai abrir todos os blocos de código para mim. A sexta dica é sobre comentar e descomentar código. Então, quando eu preciso comentar ou descomentar um código, eu posso selecionar o trecho que eu quero e apertar Ctrl+KC. Ctrl+KC ele vai comentar aquele trecho, tá? Então aqui veja que ele comentou o método 1 e para descomentar eu posso acionar o atalho Ctrl+KU e dessa forma eu vou descomentar aquele trecho de código. Então Ctrl+KC para comentar e Ctrl+KU para descomentar o trecho que eu quero. A sétima dica é sobre um Ctrl+C, Ctrl+V um pouco mais avançado que nós temos aqui no Visual Studio. Então, quando eu preciso copiar mais de um texto, então, por exemplo, eu vou copiar string aqui, Ctrl+C, eu apertei, e args. Aí eu vou apertar Ctrl+C também. Ok, copiei as duas coisas. Quando eu preciso colar, eu posso apertar Ctrl+Shift+V. Então, eu aperto Ctrl+Shift+V, eu tenho a opção de colar args, e posteriormente aqui, Ctrl+Shift+V novamente, eu tenho a opção de colar string. Então ele salva um histórico ali dos textos que eu copiei. E aí depois eu posso colar de uma vez só vários textos. A oitava dica é referente à utilização de to-do list aqui no código. Então, eu posso estar adicionando referência de lembretes ou tarefas aqui no meio do meu código. Então, imagine que eu estou escrevendo esse método aqui e preciso fazer algumas validações. Então, eu quero incluir alguns lembretes para mim. Então, eu posso colocar // escrever to-do, 2 pontos, e colocar o lembrete. Por exemplo, validação na API tal. Ok, então eu vou colocando lembretes aqui para mim. Depois eu posso colocar outro to-do aqui também. Salvar no banco.
Então, dessa forma, eu adiciono tarefas para mim, para depois, posteriormente, eu seguir na minha linha de raciocínio aqui. Então, aqui em View, eu posso estar clicando em Task List, e aqui embaixo vai aparecer para mim os meus to-dos, as minhas tarefas. Então, eu posso até estar em outro arquivo, se eu clicar aqui, to-do, validação na API, eu caio lá no ponto que eu tenho que fazer a validação. Salvar no banco, eu caio aqui no ponto. Isso eu posso fazer tanto para a minha linha de raciocínio, meus lembretes aqui, assim também como uma coisa que eu vou deixar aqui, que vai ser feita em outro momento. Por exemplo, implementar cache neste ponto. Então, essa tarefa vai ficar aqui e, posteriormente, quando sobrar um tempo ou em algum planejamento, você pode estar pegando essa tarefa. Então, os to-dos vão ficando aqui. E na task list é possível visualizar as tarefas. A nona dica é referente a renomear variável ou método. Então, por exemplo, eu tenho essa variável aqui que é o valor. Se por algum motivo eu precisasse renomeá-la para outro nome, por exemplo, valor real, sei lá, um exemplo, eu não preciso sair em todo o meu trecho de código ali renomeando manualmente a variável. Eu posso estar clicando aqui nessa lâmpada de ações, ou melhor, eu posso estar clicando, apertando Ctrl ponto no teclado, então Ctrl ponto, e aí ele dá a opção rename valor to valor real, então renomear o nome da variável ali valor para o novo nome, que é o valor real. Então eu posso estar apertando Enter aqui e ele vai renomear para mim. Então, lembrando aqui, valor 2, por exemplo, renomeei a variável, Ctrl ponto, Enter. Daí ele já renomeia a variável para mim. Em questão do método, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho esse método y, que aqui no outro arquivo eu estou fazendo várias chamadas dele. Poderia estar nesse arquivo e em vários outros arquivos. Se eu preciso renomear o método y para método u, por exemplo, ele vai me dar a mesma opção. Eu posso apertar Ctrl ponto e apertar aqui Enter para ele renomear. Então, se eu vir aqui no outro arquivo, ele já renomeou aqui para mim também as chamadas para aquele método. A 10ª dica e a última aqui desse vídeo é referente a refatorar método. Então imagine que você está escrevendo uma implementação aqui em um método, por exemplo essa aqui, que realiza a soma dos dois valores que está vindo como parâmetro, chama um método para fazer alguma coisa, faz a multiplicação e etc. Então você está escrevendo sua implementação aqui dentro de um determinado método, e aí começa que fica extenso, né? E a gente sabe que por boas práticas, nós temos que dividir implementações em métodos para ficar legível e melhorar a manutenção do código. Então, eu precisaria, de repente eu preciso até utilizar essa mesma fórmula aqui em outro ponto, então eu precisaria extrair isso para um novo método. Então, o Visual Studio pode ajudar com isso, pode ajudar eu a fazer isso. Então, eu vou selecionar aqui o trecho de código que eu quero extrair, eu vou clicar aqui na lupinha de ações, vou vir em extrair método, vou clicar aqui em extrair método. Quando eu clico aqui, veja que ele já extraiu em um novo método aqui, recebendo como parâmetro o valor 1, o valor 2, fazendo tudo o que é preciso aqui e ainda retornando o resultado. E aqui ele dá a opção aqui de eu já nomear esse método. Então eu posso colocar soma, exemplo, né? Soma XPTO. Então eu coloquei aqui essa soma, eu vou aplicar. Pronto, agora eu tenho a implementação que eu fazia toda aqui dentro, eu tenho já refatorada em um método à parte. E foi o Visual Studio que fez isso para mim. Então, isso ajuda bastante aí na produtividade também. E isso funciona com métodos, se eu tenho chamando a repositório aqui dentro, isso eu consigo extrair normalmente esse código.